Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Mirela Mentor, especialista em recursos humanos, departamento pessoal e desenvolvimento profissional, atuando na formação estratégica de profissionais de RH em todo o Brasil. E hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente atual, necessário e urgente: o esgotamento emocional dentro do RH. O RH está emocionalmente exausto. Como reduzir a sobrecarga sem perder resultado? Porque enquanto as empresas cobram produtividade, metas e resultados, muitos profissionais de RH estão emocionalmente sobrecarregados, tentando sustentar tudo ao mesmo tempo. E essa aula é justamente para refletirmos sobre essa realidade e entendermos quais caminhos podem reduzir esse desgaste sem perder conexão. Mas, antes de iniciarmos, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Quantos profissionais de RH hoje sentem que precisam ser recrutadores, mediadores de conflitos, apoio emocional, resolvedores de problemas e ainda manter produtividade alta? Quem se identifica? Coloca aqui no chat. Coloca eu. Viu? Isso mostra que não estamos falando de um problema individual, estamos falando de uma sobrecarga estrutural que muitos profissionais vivem diariamente. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar agora. O RH está no limite. Bom, nós sabemos que hoje o RH sofre uma pressão silenciosa e muitas vezes os sinais aparecem antes mesmo do profissional perceber. Quais são, então, os principais sinais? Aquela sensação constante de urgência, tudo parece prioridade, tudo é para ontem, excesso de demandas simultâneas, o RH precisa contratar, resolver conflitos, cuidar de indicadores. Que mais? O RH é super sobrecarregado, sobrecarregado. Coloquem aqui, o que mais vocês fazem? Quais são os sinais? Entende? Mesmo fora do horário, a mente continua trabalhando. Existe também um cansaço emocional constante. Não é apenas cansaço físico, é desgaste mental. E talvez um dos sinais mais perigosos, a sensação de que nunca entregar é suficiente. Mesmo fazendo muito, parece que nunca basta. E isso vai criando aquele ambiente de pressão contínua. Me responde aqui, quem já sentiu isso na prática? Respondam para mim. Acontece comigo. Porque é uma grande verdade, existe uma realidade que precisa ser dita. Muitas empresas querem um RH estratégico, mas continuam oferecendo estrutura operacional insuficiente. E isso gera um ciclo extremamente desgastante, porque o RH trabalha o tempo todo, apagando incêndio, mas sem conseguir atuar estrategicamente. Vamos então aos erros. O RH tenta resolver tudo sozinho, concordam? Isso é o que eu mais escuto, gente. O RH tenta resolver tudo sozinho. Sem dúvida, esse é um dos maiores erros que eu vejo hoje. Depois, o RH acredita que precisa centralizar tudo. É um outro erro. RH estratégico é RH que estrutura processos, define prioridades e organiza fluxos. Quando depende tudo no RH, o RH vira gargalo emocional. Vamos ao erro 2 que eu escuto bastante. Comunicação ruim gera desgaste emocional. Quando a liderança não se comunica bem, o RH percebe e ele recebe retrabalho, conflitos, ruídos internos e pressão desnecessária. O que acontece? O RH vira bombeiro emocional dentro da empresa. Vejo muito isso também. Vamos a mais um erro. O RH vive apagando incêndios. Vive apagando incêndios. E quando tudo é urgente, nada é prioridade. Urgência constante destrói produtividade inteligente. Vamos a um exemplo prático, para vocês entenderem. Imagine o RH recebendo ao mesmo tempo uma contratação urgente, um conflito interno, processos atrasados, cobrança da liderança, sem alinhamento, sem processo claro, sem priorização. Aqui, esse profissional tem modo de sobrevivência. Aí eu quero propor uma reflexão para vocês. Se vocês tivessem que identificar hoje qual é o maior fator de desgaste emocional do RH da empresa de vocês, qual seria? Excesso de demandas, falta de processo, liderança despreparada, comunicação ruim? Anotem isso, porque isso é um diagnóstico. O RH não precisa sobreviver à pressão todos os dias. O RH ele tem que ser estratégico, humano e sustentável emocionalmente. Então, o que muda diante desse cenário? O RH tem processos, o RH tem uma comunicação sem ruído, o RH priorizar. Só assim vocês conseguem solucionar
todo esse cenário de desgaste emocional. Espero de verdade ter contribuído e trazido alguns insights para vocês e espero vê-los na nossa próxima aula. Não se esqueçam, sem processo, o RH entra em modo sobrevivência. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que o RH seja um RH de verdade, humano, estratégico. É sobre isso. Até a nossa próxima aula. Gratidão.